Hello, second grade. Tudo bom, segundo ano? Tudo certo? Let's go there. Vamos trabalhar, vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia de aula de inglês. So, let's go. Aqui, polígrafo 23, tá? Tô no polígrafo 23. Se tu não estás acompanhando aí, né? Pega a sequência aí. Polígrafo 23. Vou trabalhar hoje com vocês a página 8, 9, 10, por ali, tá? Mais ou menos por ali. Então, ali tem uma matéria nova. Vamos falar sobre... Não é matéria nova, enfim, né? Não é nova, 100%, assim, porque a gente já viu em algum momento da vida. Tá, já aviso. Já vimos em algum momento da vida. São as orações condicionais, tá? Vamos falar sobre as orações condicionais, if clauses, e vamos tratar de unreal conditionals. Unreal conditionals. As orações condicionais que são irreais. Quer dizer, eu trato de hipótese que poderia acontecer, mas enfim, não aconteceu, tá? Quando tu tem a real, tu tem o presente com o resultado com o futuro, e nós fizemos isso no outro polígrafo, e agora a gente trata sobre as que são unreal, irreais, tá? Então elas são hipóteses. Então por isso a gente tem não o tempo presente, mas o tempo passado ou passado perfeito, tá? Então por isso, porque no caso já passou, é só uma hipótese que não se concretizou. Esta é a ideia, tá? Então assim, eu vou fazer um shortcut, vou fazer uns atalhos, tá? Mas para facilitar, a ideia é facilitar para vocês. Então assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu iria viajar, eu viajaria. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Essa é uma unreal situation, tá? É uma unreal, porque se eu tivesse, não tenho, eu teria viajado, mas não viajei, tá? Por isso é uma hipótese, ok? Por isso é uma hipótese. Como é que funciona isso? Lembra que se fica no passado, tá? Então eu digo assim: If I had money, I would travel it. If I had money, I would travel it. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria, tá? Mas não tinha, então não viajei, tá? Então vamos lá, eu tô na página 8, vou passar ali pelas tables, aqueles charts, aquelas tabelinhas ali que tem ali, tá? Então o if, a oração que tem esse se, fica no passado simples. Passado simples lembra que é a segunda coluna ou ed. Daí o resultado eu vou escrever com would mais o verbo, é uma possibilidade. Se o would tiver negativo não tem problema, pode ser wouldn't mais o verbo. E a última possibilidade diz que em vez de usar o would, eu posso usar o could. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia viajar. If I had money, I could travel. Tá? Se eu tivesse dinheiro, eu poderia viajar. Lembre-se que tanto would quanto could, o verbo fica no infinitivo, não bota nada. Quem fica no passado é o verbo que está com if. Então vamos ver os exemplos ali. If I met you, I would invite you for the presentation. Se eu encontrasse você, eu convidaria você para a apresentação. If she were smart, she wouldn't miss that opportunity. Se ela fosse esperta, ela não perderia essa oportunidade. You could, o exemplo. If they had tickets, they could sell them to us. Se eles tivessem ingressos, eles poderiam vender para nós. Ok? Então é isso. Ok? Se for pergunta, tu pode fazer com forma de pergunta, que é o segundo chart aqui, ó. A segunda tabelinha. Daí eu tenho o would, que vai ser quem vai encabeçar a tua pergunta, tá? Would you travel? Você viajaria if you were sick? Se tu estivesse doente? Resposta: yes, I would. Sim, eu viajaria, né? Ou no, I wouldn't. Tá? Então é bem comum. Outra coisa interessante que apareceu ali: if she were smart. Se ela fosse esperta. Se tu tá lembrado, o passado simples tem duas formas: was e were. Por que aqui, sendo was singular e were plural, por que aqui o sujeito she, que é singular, apareceu com a palavra were? Porque nesse tipo de oração com if, com esse se, essas orações condicionais, é bem comum que a gente use o were para todo mundo. Não está errado se tu botar if she was, não, mas é muito mais comum tu escutar if she were, até porque aqui é se ela fosse inteligente, é quase um aconselhamento. Olha, se eu fosse tu, eu fazia tal coisa, tá?
Então, nesse sentido, então, utilizado were para todo mundo. Certo? That's it here. Tá. Vou lá para passar para a segunda parte. Essa aqui, ó. Página 9. Página 9. Tá? Essa que a gente viu, que eu mostrei para vocês, que é o passado com would, é a segunda condicional. Agora, a terceira condicional, que é past unreal conditionals, não tem possibilidade alguma. Essa aqui tem uma hipótese que podia ter acontecido e tal. Agora, essa aqui, ó, com certeza não aconteceu de maneira alguma. Muito pequena a possibilidade que tenha acontecido, se concretizado isso. Só a hipótese mesmo, muito afastada da verdade, da realidade, tá? Daí eu não tenho passado simples com if. O que eu tenho com if é o passado perfeito. Had, tananã. Had e o passado particípio. E o resultado vai ficar com would have, tem que escrever, would have, e o passado particípio do verbo. Como é que funciona isso afinal, teacher? Vamos ver lá. Olha os exemplos lá, tá? If I had finished my job, I would have left already. Se eu tivesse terminado meu trabalho, eu já teria deixado, tá? Com negativa. If you hadn't hurt your leg, you would have swum in the pool. Se tu não tivesse cortado a perna, se tu não tivesse machucado a perna, você teria nadado na piscina. Would have, teria. Would have, teria. Tá? Último, agora com modal. Em vez do would, já mostrei pra vocês que em vez do would, vocês podem usar o could, né? If they had enough time. Se eles tivessem tido. If they had tivessem tido. If they had enough time, they could have visited the museum. Eles teriam visitado o museu. Could have, teriam. Could have, eles poderiam ter visitado o museu. Tá? Could have, poderiam ter visitado. Ok? Mas como é que eu vou saber quem é que vai com quem? Lembra-se sempre, ó. Passado simples com would. Passado simples com would. Had e o verbo. Would have e verbo. Had e o verbo no passado particípio. Would have e verbo no passado particípio. Ok? Isso tem que ter bem claro na mente, tá? So, assim que vai poder completar. Dá pra fazer pergunta? Que é o segundo chart aqui. Dá pra fazer pergunta? Sim. Tá? Então, would you have read the book if you had borrowed it? Você teria lido o livro se você tivesse pego emprestado ele? Yes, I would have. Ou no, I wouldn't have. Tá? That's it. Dito isso, meus amores, o exercício que a gente vai precisar fazer será na página 10, tá? Os 3 exercícios que tem ali, 1, 2 e 3. Então, façam estes exercícios da página 10, ok? And see you soon. We will have classes on Friday, so I wait you there, okay? On Friday's class. Bye bye.